Olá, crianças, tudo bem? Espero que essa semana não dê mais nenhum problema com relação à internet. Inclusive, eu mudei os cabos aqui em casa, tudo. Então, vamos ter uma aula bem legal essa semana, tá? Então, assim, estamos na sexta parte do nosso projeto, Um Giro no Planeta. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. E aí nós vamos começar toda uma matéria nova de língua portuguesa. Nós vamos usar o nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Então, a aula de hoje, ela vai compor as atividades que estão da página 45 até a página 50. Nós vamos fazer essas 5 páginas juntos. E, junto com as páginas, eu vou explicando a matéria também, tá bom? Isso tudo para a gente poder compreender o que são substantivo comum e próprio. Mas antes, nós vamos assistir esse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe. Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem uma carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Viram, gente? Então, assim, ó, o comum são os objetos que a gente tem na nossa casa, ao nosso redor, certo? E o próprio são o nome de pessoa. No caso do vídeo que eu passei, o peixinho vai se chamar abóbora. Por isso que esse nome, a verdura, né? O legume abóbora é com letra minúscula. Mas como vai ser o nome do peixe, aí eles botaram com letra maiúscula. Mas a gente vai continuar aqui. Por exemplo, tu tem na tua casa pão, bolacha, doce, bolo, e são palavras comuns. Por exemplo, rosa, ovelha, raposa, tudo que está ao seu redor tem um nome, certo? Então, aqui, por exemplo, você agora está sentado numa cadeira para ter a minha aula. Cadeira é comum, tá? Por exemplo, no seu material escolar, você tem caderno, tem livro, tem borracha, tem cola, lápis de cor, tesoura, compasso, giz de cera, tudo isso são substantivo comum.
Então, assim, ó, o que eu quero explicar para vocês, e o Jimmy Neutron também, é o seguinte. Perceba que, para nomear o que está à nossa volta, temos os substantivos, que ele vai nomear objetos, pessoas e fenômenos. Então, por exemplo, lugares, Alemanha e Porto Alegre, ou Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que foram palavras, lugares que a gente viu no Google Earth. Então, esses lugares, eles são escritos com letra maiúscula. Por exemplo, Uruguai, onde tem a Casa Pueblo, é escrito com letra maiúscula. Então, todos os lugares são escritos com letra maiúscula. Por exemplo, São José, Barreiros, Santa Catarina, Brasil, todas essas palavrinhas são escritas com letra maiúscula, certo? Então, esses substantivos, eles são chamados de substantivo próprio. Além dos lugares, tem o nome das pessoas, por exemplo, Isabel, Leonardo, Ana Beatriz, Maria Isabel, Natália, Nicole, todos esses nomes têm que ter a primeira letra do nome escrita de forma maiúscula, porque é nome de pessoa, é um nome próprio, é daquela pessoa. Sentimentos, os substantivos também envolvem sentimentos, por exemplo, raiva, amor, também envolve dor, né? Ou estado, no caso, alegria, tristeza, ou qualidade, honestidade, sinceridade, ou mesmo ações, tipo uma corrida, uma pescaria, vamos numa pescaria, então essa palavra pescaria é um substantivo. Viram? Substantivos, eles facilitam a nossa vida, né? E aí, agora eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre substantivo. Vejam bem esses aqui que eu coloquei no meu quadro. Por exemplo, um substantivo comum, vou botar aqui mais para frente, observe. Então, por exemplo, um exemplo de substantivo comum são as coisas gerais que a gente tem. Por exemplo, uma pedra, ele é comum. Próprio é o nome de lugares, Brasil, Paraná, Estados Unidos, ou o nome de uma pessoa, por exemplo, Isabel, que é o meu nome. Vejam que aqui eu escrevo todos eles com letra maiúscula, tá? Pedra, eu não preciso escrever com letra maiúscula. Pode ser letra minúscula. Agora, vejam bem, pedra também é um substantivo concreto, porque eu pego na mão. Eu posso pegar. Diferente do substantivo abstrato. O que é abstrato? É aquilo que eu não posso pegar. Por exemplo, amor. Eu não posso pegar. Eu posso até sentir o amor, mas eu não posso pegar o amor. Certo? Então, hoje, nós vamos... Eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês o que é simples, o que é comum e o que é próprio. Então, comum são todas as coisas que estão ao nosso redor. E próprio é nome de lugares ou pessoas, ou mesmo um apelido de um animal. Abstrato é aquilo que eu não posso pegar. E concreto é aquilo que eu posso pegar. Então, por exemplo, pedra, ele é comum e é concreto. Tá bom? É interessante isso, tá? Então, não é que ele é só comum. Ele pode ser comum e concreto, que eu posso pegar. Certo, gente? Espero que você tenha aprendido a aula de hoje. Então, são 4 tipos de substantivo. O comum, o próprio, o concreto e o abstrato. Agora, nós vamos continuar a nossa aula. E aqui na página 45, já tem esse exercício para a gente fazer. Então, nós temos uma casa, que começa com C, pássaro, um castelo, uma porta, uma lata e uma mão. Todos esses são substantivos, que são palavras que dão nome às coisas. Então, aqui, ó,
Vejam bem. Então, casa, mão, lata, porta, pássaro e castelo, essas palavras que você escreveu, elas dão qualidade às coisas, indicam uma ação ou nomeiam os objetos? Nomeiam os objetos, certo? É porque dá um nome. Ah, como é que é o nome disso aqui? É porta. Como é o nome disso aqui? É uma lata. Como é o nome disso aqui? Uma mão. Então, quer dizer, a palavra que a gente escreveu no exercício anterior, ela dá um nome às coisas. Então, é isso que nós vamos assinalar. Tá bom? Vamos para a próxima tarefa. Então, aqui tem uma explicação. Opa, aqui tem uma pequena explicação que eu vou ler para vocês. Os substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, sentimentos e lugares. Portanto, as palavras que você escreveu na questão 1 são substantivos. O que são substantivos? São palavras que nomeiam seres, objetos e sentimentos e lugares. Então, aqui a gente vai ler algumas frases que estão no nosso livro, tá bom? Então, a primeira frase diz o seguinte: o João de Barro é um pássaro que constrói sua casa com o bico. Veja bem, João de Barro é um pássaro, é um pássaro. Já diz aqui, pássaro. Pássaro também é alguma coisa. Casa também é bico. Tá aqui, ó, bico do pássaro. Cara, ó, essa aqui, ó, é a Cara, a moça que construiu a casa junto com os filhos, que a gente leu na aula passada. Cara construiu a casa com suas próprias mãos. Ó, mãos. Cara, diferente. Caras é o nome da pessoa, né? Por isso que é escrito com letra maiúscula. No livro, a Cara conta sua experiência com bastante alegria. Ó, alegria é um sentimento. O artista lembra do amigo com saudade. Isso aqui é do texto da Casa Pueblo. A casa é tão grande quanto um museu ou uma galeria. Olha aqui, ó, o museu também é um substantivo, que depois, na próxima aula, a gente vai aprender que se chama um substantivo coletivo, que a gente já viu numa das minhas primeiras aulas que eu dei para você. E galeria também é um substantivo coletivo. Então, aqui nesse quadro, nós temos vários substantivos. Alguns se referem a seres, por exemplo, Cara ou João de Barro. João de Barro é comum e a Cara é próprio, porque é o nome da pessoa. Temos objetos como casa, certo? Temos sentimentos como alegria, saudade, tá bom? Então, essas palavras que está em negrito, que a gente chama mais escurinha, todas elas são substantivos. Então, vamos lá. Atividade da página 46. Nessa atividade aqui, dessas palavras que estão em negrito, qual delas são nome de seres, nome de objetos e nome de sentimentos? Vamos lá. Seres. Pássaro, João de Barro, Cara, certo? Então, objetos, ó, casa é um objeto, bico, ou se bico, sendo esse bico aqui, ó, da boca da gente, ele pode ser, por exemplo, uma parte do corpo. No texto fala de mãos e de bico. Ou nome de lugares, tá? Então, vamos ver como fica essa atividade. Vamos fazer juntos. Por exemplo, nome de seres, João de Barro, pássaro e Cara. Nome de objetos, livro e casa, por exemplo. Nomes de sentimento, alegria e saudade. Ó, nome de partes do corpo, bico, mão. Nome de lugares, a própria casa, pode ser um lugar, o museu e a galeria. Agora vamos
os substantivos podem ser comuns e próprios, como a gente já está falando. Os comuns nomeiam seres de alguma forma. Cachorro, país, menino, casa, bola, cadeira, pão, mesa, violão, caneca, computador, borracha, lápis. Agora, o substantivo próprio nomeiam seres ou lugares específicos. Por exemplo, João. Aí temos mais, né? Leonardo, Joaquim, Henrique. E temos Brenda, temos Camille. Certo? Então, nós temos o nome das pessoas. Temos lugares. Brasil, Colégio Alternativo Talismã, Barreiros, São José, Santa Catarina. Ou nome de animais, né? Que a gente dá os apelidos para os animais. Totó, Kiba, que é o nome do meu gato. Agora, na página 47, nós vamos também fazer esse exercício juntos. Cara, que é o nome da moça, da história, que construiu a casa sozinha, junto com os filhos, né? Assistindo vídeo do YouTube. Conta que seus filhos tiveram um papel muito importante na construção da casa. Vejam bem, filhos, papel e casa. Esses são substantivos o quê? Próprio ou comum? Se são nome de coisas, é comum, certo? E a tarefa também pede para a gente passar um traço no substantivo próprio dessa frase. O único substantivo próprio que aparece é o nome da Cara, que é o nome dela. É Cara Brookins. Então, esse Cara aqui é o nome próprio. Como se fosse Karina, certo? Então, Cara. Vamos lá? Então, vamos assinalar, é bem fácil essa tarefa. Vamos passar para a próxima. Agora, a gente vai classificar os substantivos, colocando nessa lista aqui um P para quando o substantivo for próprio, ó, o P de próprio, e o C de comum. Por exemplo, Bianca, que está escrito com letra maiúscula, é próprio, então nós vamos botar um P. Livro, comum. Brasil, um P. Mochila, um C. Mesa, um C. Marcos, um P. Então, agora vocês vão dar um pause no vídeo e realizar essa tarefa. E depois nós vamos corrigir. Agora, nós vamos corrigir a tarefa. Ó. P de próprio, Bianca, Brasil e Marcos. E as outras são C. Livro, mochila e mesa. Espero que vocês tenham feito essa tarefa, porque ela é muito fácil. Agora, vamos ler uma outra frase, que está na página 48. Para começar a construir a casa, Cara comprou o material do que iria precisar. Ó, material. Que tipo de material ela comprou, gente? Vamos pensar. Deve ter comprado madeira, janela, prego, tijolo, cimento, vidro para botar nas janelas. Deve ter comprado telha. Deve ter comprado madeira, né? Então, vamos ver aqui, ó. Nessa lista aqui, quais os materiais que provavelmente ela teve que comprar. Será que ela teve que comprar papel colorido? Teve que comprar tesoura? Teve que comprar elástico? Giz de cera? Porque esses materiais aqui são materiais escolares. Papel colorido, tesoura, elástico, giz de cera. Agora, para construir uma casa, ela deve ter comprado cimento, areia e tijolo. Certo? Então, vocês vão assinalar agora só o que ela comprou para fazer a casa. Vamos lá? E aí a gente já vai corrigir. Isso aqui é muito fácil, essa tarefa. Vamos lá corrigir, então, ó. Então, ela comprou, olha o X aqui, cimento, areia e tijolo. Vamos continuar agora. A palavra material nomeia o quê? Um lugar
uma pessoa ou um conjunto de coisas? Vamos ver. Cimento é pessoa? É um lugar? Não. Areia é um lugar? Não. Tijolo é um lugar? É uma pessoa? Não. Então, é um conjunto de coisas. Então, nós vamos assinalar aqui. É um conjunto de coisas. Vamos continuar, então. Marca um X nos substantivos. Essa tarefa é um pouco complicada. Vamos prestar atenção aqui. Marque X nos substantivos que, assim como a palavra material, também dão nome a um conjunto de objetos. Olha só. Quando eu falo palavra material, ele se refere ou a material escolar, que der um monte de coisa junto, ou material de construção, que também é um monte de coisa juntos. Então, aqui, quais são os outros nomes daqui que representam um monte de coisa junto? Por exemplo, álbum de fotos é um monte de fotografia. Buquê é um monte de flores. Biblioteca é um monte de livros. Então, nós temos alguns substantivos que eu também já falei com vocês, que se chama coletivo. É quando eu junto uma quantidade de objetos que têm relação. Eu não posso juntar... Opa, vamos ver aqui. Eu não posso juntar uma faca com um lápis. Não dá nada. Agora, se eu juntar um lápis, um apontador, uma canetinha, um post-it, uma borracha, eu tenho aqui uma coleção de materiais escolares. Tá? Então, eu tenho um coletivo. Então, aqui, ó, uma fotografia sozinha não é um coletivo, é só fotografia. Mas quando eu tenho várias fotografias juntas, eu tenho um álbum de fotografia. Um buquê não é uma flor sozinha, são várias flores juntos. Biblioteca, eu não tenho um livro na biblioteca, eu tenho vários livros. Então, esses são chamados de substantivo coletivo, tá bom? A gente viu em algumas aulas aí passadas. Então, são esses 3 aqui que vocês vão assinalar. Esses 3 substantivos, chamado biblioteca, buquê e álbum de fotos, representam um nome, certo? É um nome a um conjunto de objetos. Então, agora, nós vamos fazer assim. Aqui, você vai escrever as palavras, a palavra marcada, e aqui do outro lado, a palavra... Aqui do outro lado, o que representa o conjunto. Por exemplo, aqui eu vou botar flor, e aqui eu vou botar buquê. Desculpa. Aqui eu vou botar... Vamos voltar ali na tarefa. Eu vou botar biblioteca. Aí, do outro lado, eu vou botar livro. Num lado, eu vou botar álbum de fotografia. E no outro, a fotografia. Então, aqui eu coloco a palavra e aqui eu indico o conjunto. Então, fotografia, flor e livro. E aí, eu vou botar álbum de fotografia, vou botar biblioteca e vou botar buquê. Tá bom? Essa eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos e depois eu corrijo. Não vou dar a correção agora. Pode pausar o vídeo e fazer essa tarefa sozinhos, que é bem fácil. É só vir aqui e copiar a tarefa. Então, você vai botar no lado fotografia, flor e livro, e do outro lado álbum, buquê e biblioteca. Vamos seguir, então. Olhem só. Analise as imagens e descubra o coletivo. Então, isso nós vamos fazer sozinha. Está muito fácil essa atividade. A palavra molho é o coletivo de chaves. As chaves de abrir a casa, as chaves do carro. A palavra banda é o coletivo de músicos. Vejam bem lá, ó. A palavra enxame é o coletivo de abelhas. A palavra time é o coletivo de jogadores.
A palavra matilha é o coletivo de cães. Eu já tinha ensinado para vocês alguns outros coletivos, tá? Esses aqui são mais alguns que estão no livro. Então, agora nós vamos para a leitura do nosso Pequeno Príncipe. Então, nós vamos ler no livro do Pequeno Príncipe somente esse pedaço aqui. Opa! Somente esse pedaço para terminar esse capítulo, tá? As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. Repetia simplesmente no percurso da viagem. E aí, aqui, então, nós temos... terminamos essa parte do livro. Nós vamos começar a identificar, nas próximas partes do livro do Pequeno Príncipe, palavras que são próprias, substantivo próprio, substantivo comum, substantivo abstrato, substantivo concreto, substantivo coletivo. Então, eu espero que você tenha realmente entendido a diferença entre esses 5 tipos de substantivo, tá bom? E vamos terminar a nossa aula dizendo o seguinte: e de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas. Olha só esse homem, ele é doido, né? Onde já se viu comprar estrelas? Certo? Então, ó, agora nós vamos se preparar, certo? Para a nossa live. E na nossa live, para quem mandou o endereço, essa semana eu escolhi 4 crianças para a gente fazer a nossa viagem, nosso giro no planeta. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.